Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Felipe Neri. E diante do testemunho de São Paulo, conhecemos como grande apóstolo da Igreja, São Felipe também por sua dedicação e zelo pastoral, zelo espiritual, também recebe este título de apóstolo de Roma, diante de todas as suas atividades, todo o seu serviço, num tempo bastante difícil, num período onde o pecado estava tomando conta de tantos e tantos corações, a corrupção diante de tantos na política e também dentro da igreja. São Felipe assim é despertado para poder anunciar a palavra do Senhor. E com seu testemunho de vida, e o que marcava o seu testemunho era sempre a alegria. Uma grande alegria enchia o coração de Felipe e diante do convívio com as pessoas, esta alegria contagiava a todos. E a maneira dele então exercer a sua missão e vocação era dedicar-se ali ao atendimento das confissões, direções espirituais e assistência aos mais necessitados. Dessa forma, diante de um quadro bastante difícil de corrupção, de pecados, passo a passo, Felipe ali, de modo tranquilo, de modo bastante humilde, ia evangelizando, ia cuidando de tantos e tantos corações, tantas e tantas almas que chegavam ali para poder então receber uma orientação espiritual e poderem também confessar. Diante de tantas obras, tantos milagres e diante do testemunho de vida, uma frase bastante conhecida que praticamente todos conhecem de São Felipe, onde ele diz: eu prefiro o paraíso. E assim, diante de todas as dificuldades, diante das tentações, esta frase sempre marcava: eu prefiro o paraíso. Aquilo que pode seduzir o nosso coração, aquilo que pode nos afastar de Deus, aquilo que pode corromper a nossa alma, diante desta tentação, sempre poder também, como Felipe, dizer: eu prefiro o paraíso, eu prefiro o céu, eu prefiro sofrer as dificuldades, as perseguições, as tentações, e não perder o céu, não perder o paraíso, preferir sempre o paraíso. E também uma outra situação que marcava bastante as pessoas que conviviam com São Felipe, era quando ele perguntava a cada uma delas, né? E aí, quando começaremos a nos tornar melhores? Quando começaremos a nos tornar melhores? Uma frase que sempre marcava e tocava o coração de todos que conviviam com São Felipe. Quando começaremos a nos tornar melhores? Hoje, nós também recebemos na liturgia da palavra o Senhor que intercede por nós, a oração sacerdotal de Jesus. Ele roga por nós, porque Ele sabe que neste mundo nós iremos enfrentar muitas dificuldades, muitas tribulações. E diante dessas dificuldades, amados irmãos e irmãs, muitas vezes, diante da nossa fragilidade, poderemos cair diante das tentações. Porque os sofrimentos que passamos, as dificuldades que vivenciamos, vai nos tornando fracos, vai como que minando nossas forças, nosso ânimo. E diante dessa fraqueza, a tentação consegue então ter mais força. E muitas vezes, por conta dessa situação aqui de maior fraqueza, acaba se caindo. Então o Senhor roga por nós, e nós precisamos sempre buscar, como o Senhor, diante da oração ao Pai, suplicar para Deus, diante das nossas fraquezas e limitações, não esquecermos de levantar os nossos olhos para o alto, de rezarmos ao Senhor, pedir a sua misericórdia. Assim como tantos santos e santas de Deus, diante de suas provações e dificuldades, buscaram a intimidade com o Senhor, a oração. É na intimidade da oração, na intimidade com o Senhor, que nós iremos encontrar o refúgio, o consolo e a fortaleza. Não deixemos, amados irmãos e irmãs, que as dificuldades desta vida nos afaste de Deus, tire a nossa alegria. São Felipe, diante de tantas dificuldades, tantas situações adversas, ele não deixava de transparecer a alegria no seu olhar, no seu sorriso, para poder que as pessoas também fossem contagiadas com esta alegria.
mesmo que sofrendo, diante dos sofrimentos, mas não deixar com que o sofrimento tire de nós a alegria, tire de nós a esperança. Como nós precisamos, amados irmãos e irmãs, buscarmos viver com o exemplo dos santos e santas de Deus. As dificuldades, elas nos deixam preocupados, elas podem nos tirar o sono, elas podem nos deixar enfraquecidos, mas não pode nos deixar tristes, não pode nos deixar sem esperança. Somos cristãos, cremos no Deus único e verdadeiro, Ele intercede por nós, Ele roga por nós, e é justamente nessa confiança do Senhor que mesmo diante das tribulações, nós não deixamos com que a tristeza tome conta do nosso coração, mas alegramos, sorrimos, mesmo sofrendo, conseguimos demonstrar alegria, conseguimos demonstrar um sorriso aos nossos irmãos. Busquemos, amados irmãos e irmãs, buscar crescer na esperança. Peçamos o Espírito Santo de Deus para que através do dom da fortaleza possa nos levantar diante do nosso cansaço, diante de nossas tristezas, trazer alegria ao nosso olhar, trazer alegria ao nosso rosto, ao nosso semblante, para que possamos também animar os mais desanimados. Contemos sempre com o apoio, a intercessão dos santos e santas de Deus. Não esqueçamos, o Senhor Jesus, Ele ora, Ele vela por nós. Cuidemos e deixemos ser cuidados por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.